Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Mecânica das Estruturas. Nesta videoaula, falaremos sobre centroides e centro de gravidade. Até aqui, durante análise e resolução de exercícios, nós aplicamos a força gravitacional em qualquer parte do corpo. No entanto, esta força deveria ser aplicada no centro de gravidade deste corpo. Na verdade, a força da Terra, ela deve ser representada por um grande número de pequenas forças distribuídas, como mostrado aqui nesta figura, sobre todo o corpo, mas neste capítulo, nós aprenderemos que todas essas pequenas forças, elas podem ser substituídas por uma única força, aqui representada por W. Nós chamaremos essa força de uma força equivalente e determinaremos em que ponto esta força resultante ela deverá ser aplicada, as coordenadas x e y. As equações que definem o peso, representado aqui por W, e as coordenadas x e y do centro de gravidade G de uma superfície homogênea são dadas por essas equações aqui. Notem, pessoal, que aqui eu coloquei a barrinha indicando um valor médio, porque vai ser as coordenadas do centro de gravidade. E depois nós vamos ver também que, muitas vezes, se o meu corpo é homogêneo, equivalem também ao centro C, o centroide C, as coordenadas do centroide. Então, aqui, essa equação, aqui ela está representada por integrais. Então, o x médio, o ponto médio em x e o ponto médio em y, são a integral de x ou de y em relação a w, dividido pelo próprio w. Ou ainda, nós podemos reescrever essas equações acima como os somatórios, que fica muito mais fácil de fazer a resolução dos exercícios. Então, esse x médio e o y médio vão ser a somatória do x médio vezes o w, dividido pelo somatório de w, assim como o y médio é o somatório do y médio vezes o w, dividido pelo somatório de w. Notem que para o cálculo do centroide de áreas e linhas, a minha equação é a mesma. No entanto, para o centro de gravidade, nós estávamos analisando em relação ao peso, e aqui nós iremos analisar em relação à área. Tá? Então, aqui as equações elas vão ser a mesma, só vou trocar o W por A, que representa a área aí dessa superfície. Se o corpo não é homogêneo, essas equações não podem ser usadas para determinar o seu centro de massa, mas continuam sendo o centroide do corpo. Se o meu corpo for homogêneo, o ponto C ele vai corresponder ao centro de gravidade. A integral das equações anteriores, a integral x dA, ela é conhecida como o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo y. Então, o x dA é em relação ao eixo y. Nós vamos representar por QY. De forma análoga, o y dA define o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo x, representado por QX. Esse momento de primeira ordem será útil quando formos determinar as tensões de cisalhamento sob a ação de carregamentos transversais. Então, aqui, o QX, y médio vezes a área, e o QY vai ser o x médio vezes a área. Para os fios, os cabos e as linhas, a ideia é a mesma. Desta forma, o centro de gravidade G coincide com o centroide C. Logo, as coordenadas x e y da linha serão, vejam aqui, que é a mesma, são as mesmas equações. Eu troquei agora o W, anteriormente eu tinha trocado por peso, tinha trocado por área, A, e aqui eu vou trocar por comprimento, L. Então, aqui nós temos as equações reescritas em termos dos seus somatórios. Então, x médio vezes L, o comprimento, somatório, dividido pelo somatório de L, assim como aqui o eixo Y é da mesma forma. Eu tenho esse exercício aqui para exemplificar o cálculo dessas
coordenadas. Então, a figura mostrada, ela é feita por um pedaço de arame fino e homogêneo. Essa palavra aqui é importante para a gente, porque se este corpo ele é homogêneo, significa que o seu centro de gravidade coincide com o centroide. Determine a localização do centro de gravidade. Então, como a figura é formada por arame homogêneo, como eu falei, o seu centro de gravidade coincide com um centroide de linha correspondente. Logo, esse centroide ele vai ser determinado calculando, então, as coordenadas o x e o y. Para fazer este cálculo, pessoal, vou fazer algumas análises aqui. Por exemplo, eu devo escolher os meus eixos de coordenadas. Então, eu vou determinar aqui meu eixo y e o meu eixo x. Certo? E também vamos determinar que a origem é aqui no ponto A. Sendo assim, nós determinamos as coordenadas do centroide de cada segmento de reta e vamos calcular os momentos de primeira ordem em relação aos eixos de coordenadas. Então, vamos lá. Aqui, a metade de 240 é 120. Então, vou traçar uma reta vertical. Essa distância aqui é aproximadamente 120 milímetros. E a metade aqui de 100, aí a unidade é em centímetros, né? Então, já ajusto aqui. Então, essa metade aqui, 50 centímetros. Deixa eu arrumar a unidade aqui. Centímetros, a unidade correta, certo? Para ser mais conveniente, eu vou listar os dados em uma tabela. Então, aqui eu vou fazer uma tabela, onde eu tenho o segmento. Deste segmento, eu vou ter o comprimento. O que mais? Esse comprimento ele está em centímetros. Temos o x médio, também em centímetros. O y médio, centímetros também. Vou ter o x médio vezes o comprimento, então, x médio vezes L. Isso daqui vai ser centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. E no final aqui, o y médio vezes o comprimento, também em centímetros quadrados. Então, vou fazer uma separação. Aqui os segmentos. Eu tenho o segmento AB, o segmento BC e o segmento CA. Então, aqui, AB, BC e CA. Então, vamos lá. Feita essa tabela, para ficar mais fácil de listar os nossos dados, nós temos o comprimento do segmento AB. Esse comprimento, aqui, 240 centímetros. O comprimento do segmento BC, 260, e do segmento CA, 100 centímetros. Ponto médio do segmento AB em X. Em X, esse meu ponto médio é aqui, equivalente a 120 centímetros. Em Y, eu não tenho nenhum ponto médio em Y, porque esse segmento, ele está sob o eixo X. Então, para Y, ele é 0. Agora, o segmento BC,
eu também vou ter coordenadas para x, né? Esse ponto em x, ele está a 120 centímetros da origem ali no ponto A, e em y, ele está a 50 centímetros do ponto A. E por fim, esse meu segmento CA, o x médio, como ele está sobre o eixo y, então vai ser 0, e para x igual a 0 e y igual a 50 centímetros. Para completar essas duas outras colunas que representam um momento de primeira ordem, nós iremos fazer a multiplicação do comprimento pelo x e do comprimento pelo y. Então, 240 vezes 120, vou colocar em notação uma potência de 10, 28,8 vezes 10 na 3, e o y vai ser 0. Fazendo essa multiplicação, 260 vezes o 120, eu tenho 31,2, também vezes 10 elevado ao cubo, e 260 vezes o 50, eu tenho 13.000, também 13 vezes 10 elevado ao cubo. 100 vezes 0 dá 0, e 100 vezes 50 dá 5.000, ou seja, 5 vezes 10 na 3. Completada essa tabela, essa minha última linha representa os somatórios. Lembrando que o x médio vai ser o somatório de x médio vezes L dividido pelo somatório de L, e o y vai ser o equivalente aqui para o y, somatório de y médio vezes L dividido por somatório de L. Então, eu preciso deste somatório, 200, 500, 600. Então, aqui eu tenho 600 centímetros. Essa soma aqui vai dar 60 mil, 60 vezes 10 na 3, e essa outra, 18 vezes 10 na 3. Agora, ficou fácil, basta que eu substitua esses valores aqui na equação. Então, eu vou ter 60.000, e aqui eu vou ter 600, tendo como resultado 100 e a unidade centímetros. Aqui também, substituindo, eu vou ter 18.000, 18 vezes 10 na 3, dividido por 600. Esse resultado aqui dá 30 centímetros. Então, vejam, eu tenho x 100, então vai ser aproximadamente por aqui, e o y 30, então abaixo da metade, aproximadamente neste ponto. O centroide, ele não está localizado no arame propriamente dito, mas está localizado na área englobada aqui por este arame, tá? Então, aqui seria o centro de gravidade, que equivale também ao centroide. Dando continuidade, eu preciso falar também sobre as superfícies compostas, porque em muitas situações a superfície em análise ela vai poder ser dividida em retângulos, triângulos ou outras formas usuais. Assim, o cálculo das áreas pode ser feito individualmente, assim como o x médio, o y médio, x médio vezes a área e o y médio vezes a área. Só que neste caso, nós precisamos ter cuidado ao atribuir o sinal correto ao momento de cada área. Por exemplo, se eu tenho uma superfície cujo centroide está localizado à esquerda do eixo y, ele terá um momento de primeira ordem negativo em relação a esse eixo.
Além disso, nós deveremos atribuir uma área negativa para uma superfície vazia. Vejam neste exemplo aqui. Eu dividi este corpo em alguns segmentos. Então, eu tenho essa área A é um semicírculo, depois a área 2 representa um retângulo cheio e a área 3 vai ser um furo circular. Notem que aqui para a área A, né, se eu coloquei y positivo para cima e x positivo para a direita, sendo a origem neste ponto, o x1, que corresponde ao ponto médio aqui dessa área 1, vai estar no sentido negativo de x, então ele vai ser menos. A área é positiva e a multiplicação, o momento aqui de primeira ordem, x médio vezes a, vai ser negativo, porque fazendo jogo de sinal, menos com mais dá menos. Já para o retângulo cheio, nós temos todos os valores positivos, porque ele está no sentido positivo de x, o x médio dele, e a área também ela é positiva. Agora, nesse furo circular, que eu não tenho, ele é uma superfície vazada, eu vou ter que o x médio dele é positivo, mas a área é negativa, porque eu vou ter que subtrair depois aqui do total. Da mesma forma, fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos, então o momento de primeira ordem ele é negativo. As equações aqui para o cálculo do centro de gravidade e do centroide são os mesmos, basta que eu troque aqui para o centro de gravidade, se caso estiver levando em consideração o peso, e aqui a área da superfície composta. Então, o centroide dado em termos da área e o centro de gravidade dado em termos da força-peso. Antes de resolver este exemplo para vocês, eu gostaria que vocês observassem aqui a tabela, essa tabela onde eu tenho os centroides das áreas de formatos mais usuais. Então, por exemplo, eu tenho de uma superfície triangular, de uma superfície de um quarto de círculo, uma superfície semicircular, e para elas, todas elas eu vou ter como é que eu encontro o x médio, o y médio e a área dessa figura geométrica, tá? Esse material também está disponível nos slides, tá? Vocês conseguem depois consultar essa tabela. Então, neste exemplo, eu tenho uma área plana, como esta que está mostrada na figura, e eu peço para determinar os momentos de primeira ordem em relação aos eixos x e y, e também a localização do centroide. Como eu tenho aqui uma superfície composta, eu vou dividir essa área em componentes simples, tá? E encontrar o centroide e o momento de primeira ordem de cada um deles, fazendo a soma para obter o total. Então, como é que vai funcionar essa divisão? Eu vou dividir isso daqui em um triângulo. Depois, eu vou ter um retângulo aqui, né? Vou fechar aqui o retângulo. Ainda, eu vou ter um semicírculo aqui, e por fim, eu ainda tenho um círculo. Então, eu fiz a divisão aqui em 4 segmentos. Da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, eu vou montar uma tabela para ficar mais fácil da gente compilar essas informações. Então, vamos lá. Tenho meu componente aqui, o retângulo, o triângulo
semicírculo. E, por fim, nós temos aqui o círculo. Essa última linha representa os somatórios. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu vou multiplicar 120, que é a base, vezes a altura, que é 80. Isso daqui vai me dar 9,6 vezes 10 na terceira, vezes 10 ao cubo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Se caso alguém tem dúvidas sobre essas equações, vocês podem encontrar na tabela que eu mostrei anteriormente. Então, vamos lá. A base do triângulo, 120, vezes a altura do triângulo, que é 60. Tudo isso aqui dividido por 2. Fazendo essa conta, eu tenho 3,6 vezes 10 ao cubo. Área de um semicírculo. A área de um semicírculo é a metade da área de um círculo. Então, eu vou colocar aqui 1/2 vezes π vezes o raio ao quadrado. O raio desse semicírculo, aqui, está mostrado 60. Então, vezes 60 ao quadrado. Essa conta aqui vai dar aproximadamente 5,66. 655, na verdade. Vezes 10 na 3. E por fim do círculo, eu tenho a área do círculo π vezes o raio ao quadrado, o raio deste círculo aqui representado 40 milímetros, então 40 ao quadrado. E notem que o círculo, ele é vazado, então eu vou ter uma área negativa, porque eu vou ter que subtrair depois. Então, esse valor dá menos 5,03 vezes 10 também ao cubo. Ficou pequenininho o espaço. Já aproveito e faço essa soma. A soma de todas as áreas vai dar 13,828 vezes 10 na 3. Então, vamos lá. X médio do retângulo. Metade de 120, 60. Metade de 80 para o eixo Y, então, 40. Para o triângulo. O triângulo, vocês viram na tabela que eu tenho H sobre 3. Este H vale tanto aqui para essa base, quanto para a altura. Então, eu vou ter 120 dividido por 3 vai dar 40. Então, eu tenho que o ponto médio aqui em C está a 40 centímetros. 40 centímetros em relação à origem, tá? Então, aqui, 4. E o ponto médio de Y, eu vou ter aqui 60 dividido por 3. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, 60 dividido por 3 é 20. Só devemos tomar cuidado que este 20 está abaixo da origem, então, ele vai ser negativo. Mesma coisa aqui, análise que nós vamos fazer para o semicírculo. O semicírculo para X vai ser a metade de 120, 60. Agora, para Y, esse semicírculo, ele vai ter o seu ponto médio
mais ou menos aqui nessa região. Então, para y, eu vou ter que somar essa distância aqui, vou chamar de A, com este 80 milímetros. E como é que eu calculo essa distância aqui? Como vocês podem ver na tabela, essa distância aqui, então, deixa eu só anotar aqui, semicírculo. Semicírculo, esse x médio aqui vai ser o A mais 80 milímetros. Perdão. Não é x médio, é y médio. Esse y médio vai ser A vezes 80. E essa distância A, conforme nós observamos na tabela, vai ser 4 vezes o raio dividido por 3π. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 60 e vou dividir por 3π. Esse valor é aproximadamente 25,46 milímetros. Então, eu tenho 80 mais 25,46 milímetros, que vai dar 105,46. Certo? E, por fim, eu tenho aqui do semicírculo, o centroide vai ser nesse ponto, esse ponto está a 80 centímetros aqui da minha origem e está a 60 centímetros em relação ao eixo X. Então, vai ser 60 e 80. Para finalizar a nossa tabela, nós precisamos calcular os momentos de primeira ordem, que já é a resposta da nossa letra A. Então, fazendo essa multiplicação, 60 vezes 40, isso daqui dá 576. 576 vezes 10 na 3. Para o y, 384 vezes 10 na 3. Aqui, para x, eu tenho um momento de primeira ordem positivo, 144 vezes 10 na 3. Para x, eu tenho positivo e para y, eu tenho negativo, 72 vezes 10 na 3. Para o semicírculo, 339,3 mil vezes 10 na 3. Para y, 596,4 vezes 10 na 3. E o círculo, todos eles vão ser negativos. Então, menos 301,6 vezes 10 na 3 e menos 402,2 vezes 10 na 3. Não precisamos deste somatório, nem destes, apenas do x e do y. Este valor aqui vai dar 757,7, um monte de 7, vezes 10 na 3, e este daqui vai dar 506,2. Aqui tem um 596,4, né, pessoal? Vezes 10 na 3. Feito isso, já podemos resolver a letra A. A letra A pede os momentos de primeira ordem em relação aos eixos x e y. Momento de primeira ordem em relação ao eixo x vai ser igual a somatório do y médio vezes a área. Então, esse aqui é x, 506,2
vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. Já o QY, que é o momento de primeira ordem em relação ao eixo Y, 757,7 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. Ok? Agora, a localização do centroide. Localização do centroide, x médio vai ser o somatório de xa, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, dividido pelo somatório da área. Substituindo, 757,7 mil, dividido por, vezes 10 na 3, né? Dividido pelo somatório da área, 13.828. Deixa eu colocar a vírgula aqui, vezes 10 na 3, para poder cancelar. Fazendo essa divisão, eu tenho que o x, 54,8 milímetros. E o y, então, o somatório de y vezes a, dividido pelo somatório de a, substituindo os valores, 506,2 mil, dividido por 13.828. Também cancelo, e isso daqui vai ser 36,6 milímetros. Se eu for identificar esses valores aqui na minha figura, eu tenho 54,8 para x, então, se aqui é metade, 54 vai ser mais ou menos por aqui. Deixa eu fazer uma marcação. E o y, 36,6. O y é um pouco menos de metade de 80, 36. Então, este ponto médio, ponto de centroide, ele vai ser localizado aqui, nessas coordenadas. Então, é isso. Lembrando que nossas aulas, elas permanecem no ambiente virtual. E aqui no meu canal, vocês têm a oportunidade de acompanhar outros conteúdos e outros exercícios da nossa disciplina. Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar a notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!